só cansado, só um pouco. Eu tomei 6 conduções para chegar aqui hoje. Eu estava lá em Nova Iguaçu, logo ali. Fui ontem ministrar lá em Nova Iguaçu, na Assembleia de Deus, lá em Nova Iguaçu, no campo de Oswaldo Cruz. Estava falando com o presbítero Vanderlei ali. Eu estava sentado, não era de preguiçoso, mas cansado mesmo, muito cansado, porque a semana toda sendo boca de Deus em muitos lugares. E cada dia no lugar, e dá aula, dá palestra, e aula de seminário para fora também em outras igrejas. Tem culto na minha igreja, a qual eu dirijo também, culto de terça-feira quando eu estudo bíblico. Fora outras assistências que eu dei em outros ministérios. Congresso de mocidade já teve essa semana, ontem foi irmãs, amanhã de manhã eu estou numa comunidade, de manhã dando escola dominical sobre Davi, amanhã à noite eu estou no encerramento de congresso de juventude em Niterói, e segunda-feira já estou dando aula de seminário de novo, fora o trabalho, em casa, então é uma rotatividade muito grande, por isso que eu sou magrinho, por isso que a gente não engorda, eu vivo de lanche de cantina. Mas irmãos, abra sua Bíblia, mesmo sentado no livro do profeta Isaías, capítulo 49, nós vamos... Abra no capítulo 6, versículo 8 no tema, por favor. Depois você abre no 49, versículo... a partir do versículo 1. Estou muito cansado mesmo. Hoje... Capítulo 6, Isaías, versículo 8. Quem encontrou, diga amém, irmãos? Amém. Depois disto, ouvi a sua voz, Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 49, agora. Isaías capítulo 49. Quem encontrou, diga amém, irmãos? Amém. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou dentro da sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vanamente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Amém, irmãos? Antes de nós entrarmos na mensagem, só para a gente quebrar o gelo, contar a história de Rafael. Já está rindo, bem contado. Ele achou que eu ia esquecer da história. Irmãos, eu canto tão bem, igual o Pato Rouco. Eu entendo tanto de música igual de cozinha. Nada. Aí eu fui no aniversário desse rapaz. Jesus do céu. E o Rafael com violão, né? Aí já chega Rafael, não, Rafael vai cantar. Rafael botou um violão preto lá, é aniversário da família dele lá, de um primo dele lá. Aí começaram a cantar parabéns. Aí viraram para Rafael falando assim: Rafael, tira o tom do parabéns aí para você no violão. Aí ele olhou assim e veio Rafael no meu pé no ouvido: Ronald, você sabe como é que toca parabéns? Aí você está de brincadeira, né? Você é um músico, mas se você não souber parabéns, eu não vou lá, então, né? Agora você tem que aprender. Você só que você descontraiu. Um músico que não sabe tocar parabéns, ó. Depois eu pego o seu neto ali e falo com ele ali. Aí eu falei com a Leila: quando eu for lá em outubro, lá, eu vou, essa tem que contar lá no ministério, lá no púlpito lá. Por favor, quem souber parabéns, os músicos, Sandro aí, a galera, ensina para Rafael, que ele não sabe tocar. Amém, irmãos? Irmãos, o profeta Isaías foi um grande profeta diante de Deus. E ele teve uma
uma particularidade muito interessante na sua vida, porque segundo alguns historiadores, o profeta Isaías, ele era um escriba do rei. Ele servia no palácio na época de Uzias, e Uzias era o seu parentesco. Alguns historiadores dizem que Uzias era parente do rei, do profeta Isaías. E naquela época um escriba, ele tinha muita influência no meio do povo, porque ele tinha que saber escrita, ele conhecia algumas áreas de outras literaturas. E o chamado do profeta Isaías ocorre exatamente na época em que o rei Uzias morre. Então ele tem essa visão aqui maravilhosa, em que nós cantamos aqui, santo, mano, lindo. Também foi cantado aqui na música do Renascer Praise, envia-me a mim, toca nos meus lábios. O profeta Isaías, então, ele foi chamado num momento de caos, em que o governo de Israel estava passando por uma transição muito violenta. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante, que Isaías tem a sua vida modificada através daquela visão que ele tem, da visão do trono do Senhor, da visão dos serafins. E foi uma visão chocante, de tal maneira que ele pediu para ele ser tocado. Ele disse: eu preciso que o Senhor toque nos meus lábios, porque eu sou uma pessoa de lábio impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Na mesma hora o anjo vai lá, tira uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías e o purifica. Então ele ouviu aquela voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E o que ele disse? Eis-me aqui, repita comigo, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Repara que na sua Bíblia está por nós. Ele nem falou por mim. Deus não falou quem há de ir por mim. Ele falou por nós. Então ele usa o plural, ele usa quem há de ir por nós, aqui da Trindade, aqui. Quem há de ir por nós? Assim como fez a criação do homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Igual quando desceu para confundir a língua dos homens. Vinde e desçamos e vamos confundir a língua dos homens. Então ele quem há de ir por nós. Deus sela a vida do profeta Isaías. O profeta Isaías é conhecido como um profeta messiânico, que ele foi o homem que mais profetizou a respeito da vinda do Senhor. Isaías ele profetizou de uma maneira, ele foi tão usado por Deus, que ele profetizou em 3 momentos: antes do cativeiro, no cativeiro e depois do cativeiro. Ele viveu as 3 etapas da história de Israel. Olha, o cativeiro vai vir, e o cativeiro veio. Deus vai nos tirar do cativeiro, e Deus tirou o povo daquele cativeiro. Deus vai restaurar Israel, e Deus restaurou Israel. Deus ele pôde usar Isaías de uma maneira assim surpreendente. Eu pedi no Senhor, falei: Senhor, eu queria algo para falar a respeito desse texto. O Senhor me deu esse texto de Isaías 49. Queria que você abrisse, por favor, e desse uma olhada. O Senhor me chamou desde o ventre, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, e fez menção do meu nome. Deus tem me ensinado umas coisas, irmãos, nesse tempo que eu tenho ministrado, que eu tenho estudado cada dia. A gente vai amadurecendo, vai crescendo espiritualmente. Então, de um tempo para cá, eu comecei a compreender o tamanho do Deus que eu sirvo. Porque quando você está lá atrás, no começo, na fé, nós não temos a noção do Deus que nós servimos. A gente não conhece. Esses dias eu estava lá em casa lendo aquele texto de Moisés, que o Senhor se manifesta na sarça ardente. A pergunta de Moisés é tremenda: Senhor, quando eu voltar lá para o meio do povo, quem é o Senhor para eu falar lá para o povo assim? Olha, eu falei com um Deus tal, você não me dá um nome. Moisés, você vai falar para o povo que eu sou.